O propósito é o que te faz pular da cama todos os dias. O propósito é a emoção. É aquilo que você realmente desperta nas pessoas. Então é muito bom você se conhecer. E as pessoas só vão chegar no seu propósito quando elas derem 2 passos atrás e passar por um processo de entender quem elas são. Porque quando você olha para você e você vê quem você é, para que você nasceu, qual o seu legado, isso muda tudo e faz com que você também comece a olhar para as pessoas dessa forma. Mais um episódio do Recorte Jurídico nessa temporada 2026, falando muito sobre empreendedorismo jurídico, sobre visão, sobre propósito. E hoje a gente recebe aqui no Recorte, eu acredito que é uma amiga de longa data, já conheço o trabalho dela de muito tempo, e ela sempre falou sobre isso, organização e gestão de empresários. E hoje o advogado, ele está se vendo como um empreendedor jurídico, e nada melhor do que trazer a Karine Canabrava para poder falar sobre isso aqui para nós, né, Karine? Obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui com você, até porque realmente eu acompanho a sua trajetória. Você é uma pessoa muito persistente, muito dedicada, muito esforçada e sempre aí trazendo inovações para o mercado jurídico. Então a classe fica muito grata por isso. Karine, me diz uma coisa, vamos começar por aí. Como é que você vê essa mudança de chave entre você ter um negócio que é o eu empresa e você começar a entender que aquele eu empresa só vai ter uma vida própria, uma prosperidade a partir do momento que você começar a aplicar processo? Vamos começar por aí. Então, vamos falar aqui um pouco sobre a advocacia. Eu, como advogada, tive uma dor muito grande na minha carreira. Por quê? Porque saí da faculdade aprendendo a advogar. Então, eu não tinha a percepção de que eu também era uma empresa. E assim como eu, vários advogados e vários empresários. Ninguém que entra num curso de direito, ou num curso de medicina, ou num curso de jornalismo, ou num curso de pedagogia, seja lá qual for o curso, engenharia, ninguém vai fazer um curso de administração de empresas. Pelo contrário, é uma outra coisa. Então, hoje é muito necessário que a pessoa, o profissional, ele se veja como pessoa física e também como uma pessoa jurídica. Mesmo ele sendo uma empresa, ele tem que ter essa mentalidade de que são coisas distintas. Ele precisa ter um CNPJ, ele precisa ter uma organização da sua empresa, precisa ter um modelo de negócio, onde ele saiba exatamente o que ele vai ter de diferencial, quem é o cliente que ele quer atingir, quais são os custos para esse negócio rodar todo mês. Então ele tem que ter essa percepção e ele também precisa ter o seu prolabore. Quanto é que eu preciso para viver todo mês? Quanto é que são os meus custos? Quanto é que eu me gasto por mês com alimentação, moradia, combustível? Então tudo isso é fundamental. Então é um processo realmente de mentalidade, de você ter essa diferenciação. Rapaz, gostei que você deu um spoiler grande do que a gente vai tratar aqui hoje. Vamos começar por modelo de negócio. É importante você ter um modelo de negócio bem definido e que tenha uma margem boa, que tenha... Como é que a gente pode estabelecer um modelo de negócio para a nossa empresa que realmente ela vá conseguir se sustentar? Como é que você vê isso? É fundamental que você possa ter a oportunidade de criar e estruturar um modelo de negócio. E também ter lá o seu business plan, que é onde você vê os números. E é algo que muitas vezes nós deixamos de lado. Nós, seres humanos, nós somos muito focados, às vezes, no resultado, no que vai dar, no que eu vou ganhar com aquilo. Porém, existe esse processo. Então, imagina só que você tem esse podcast aqui. Vamos pegar esse caso. Então, para isso aqui se manter, você tem custos. Então, quem é que eu vou ter como cliente? Quem é o meu cliente que eu vou atingir aqui? É o cliente empresário que eu quero atrair para o meu podcast? Quanto é que isso aqui me custa por mês? Daí, quando nós temos tudo isso estruturado, nós vamos para as metas. Saber o que eu tenho que fazer para vender, quantos eu tenho que vender por mês. E eu estou falando desse caso porque é onde nós estamos, mas assim é para qualquer negócio que você queira abrir. Então, eu quero abrir uma loja de roupa. Ótimo. Vou lá em São Paulo comprar as roupas e vou vender. Não, eu preciso entender quantas peças de roupa eu vou comprar, quanto é que vai ser
o valor dessas peças, a precificação, quantas peças eu tenho que vender para poder manter os custos que a gente chama ali de ponto de equilíbrio. A partir daquele ponto de equilíbrio é que você vai começar a ver lucro. Então, é algo que às vezes você pensa que é muito complexo, mas não. Você sendo bem direcionado, você consegue fazer ali um canvas, um modelo de negócio em 4, 5, 6 horas, por exemplo, se você realmente dedicar tempo. Então, é importante que haja uma pesquisa de mercado. Eu sou apaixonada por ver uma empresa realmente se organizando. Então, mesmo que às vezes, Davi, eu entre em uma empresa, a maioria delas não tem modelo de negócio. Então, sempre eu dou 2 passos atrás, eu digo, vamos conhecer um pouco. Vamos olhar para esses clientes. Vamos olhar aqui, por que essa empresa existiu? Isso aqui tem um porquê. Se eu estivesse lhe entrevistando e fosse fazer a pergunta, eu iria querer entender por que o recorte jurídico existiu. Por que isso faz você levantar da sua casa, da sua cama todos os dias e vir lutar por isso? Então, a empresa é a mesma coisa. Então, muda todo um cenário quando você entende o porquê daquilo, você entende quem é o cliente que você quer atingir, qual é o seu diferencial competitivo, quanto é que você precisa ter por mês para aquela empresa se manter. Então, tudo isso é muito maravilhoso. Vamos falar sobre cultura. É importante a empresa ter uma cultura forte? Aí, primeiro, vamos começar para quem está assistindo isso e não está habituado à cultura. Primeiro, o que é cultura? E depois, como ter uma cultura forte dentro da sua empresa jurídica. Muitas vezes, quando se fala em cultura, as pessoas pensam em obra de arte, museu, não é isso? Mas cultura é tudo aquilo que é comum. Todo mundo tem uma cultura. Todo mundo tem um estilo. Qualquer pessoa ela tem a sua cultura, o seu jeito de ser, é o jeitão de ser. Cultura é isso, basicamente. É o seu jeito, é aquilo que você acredita, é o que você gosta. É aquilo que você foi convencido de que é melhor. Então, toda empresa, ela tem uma cultura, seja ela formal ou informal. E aquilo ali é algo que precisa realmente atrair pessoas que acreditem nessa cultura. Eu gosto muito de fazer uma comparação para você e também as pessoas que estão nos assistindo entender melhor. Imagina que nós temos a religião católica e nós temos a religião evangélica. Qual é a certa e qual é a errada? As duas são certas. Tem pessoas que seguem a cultura evangélica e tem pessoas que seguem a cultura católica. Agora, eu não posso querer descer de goela abaixo para uma pessoa da cultura da religião católica que o que ela crê é errado. E eu também não posso fazer isso com a cultura evangélica, ou seja, qual for a religião. Isso é um exemplo de cultura. Então, a gente precisa entender que a empresa ela tem a sua cultura. Aqui na minha empresa, a minha cultura é a pessoa ela precisa ser produtiva, pontual, ela precisa ser organizada, ela precisa gostar de estudar. Você vai convivendo e vai entendendo quais são os valores essenciais daquela empresa. Vamos aí. A empresa contratou a Karine para fazer começar por gestão e você detecta que a cultura da empresa está ruim. O pessoal não está conseguindo absorver. Como é que a gente faz com esse pessoal que está lá na empresa? Vai ser bem curioso comigo aí. Me diz como é que você faz geralmente. Então, eu acredito que quando eu comecei essa minha jornada, eu comecei exatamente por essa parte de cultura e gestão de pessoas. E aí eu entrei em várias empresas que os donos tinham essa dificuldade. E como é que eu, Karine, fazia? Primeiro eu ia entender o porquê que aquela empresa existia. E eu começava a ver nela algo que brilhava os meus olhos. E todo líder, quando ele vê algo que brilha os seus olhos, o que é que ele quer fazer? Com que as pessoas acreditem naquilo. Então, eles terminam sendo inspiradas. Então, eu vou te falar um exemplo de uma empresa que eu cheguei. Eu cheguei lá e estava o time totalmente desmotivado. Quando eu entendi o porquê dessa empresa, eu fiquei apaixonada. E ali qual era a minha missão? Fazer com que aquelas pessoas também se tornassem fã daquele negócio. Então, isso é algo fundamental dentro de uma empresa. E é isso que eu faço. Eu vou entender, numa conversa com o dono, por que aquela empresa foi criada, por que ele decidiu investir naquilo. E qual é meu papel? Mostrar para aquelas pessoas que estão ali desengajadas,
desmotivadas para elas entenderem a importância e a força daquela empresa. Que aquela empresa não é apenas para vender um produto. Não se trata apenas de vender um produto ou serviço. O produto ou serviço você vai encontrar em qualquer lugar. Você vai disputar preço, você vai disputar atenção, desgaste. Quando você entende o valor da sua marca, quando você entende o seu diferencial e você leva isso para o seu time, você começa a criar uma comunidade de pessoas que são propagadoras, que se tornam fãs. Então, não queira ter um time, não queira ter clientes, queira ter fãs da sua marca. Isso é legal. É porque a gente está acostumado a dizer assim, meu time vai entrar em contato com você. Aí você está me falando que a partir do momento que eu tenho admiradores da minha marca, ela fica mais fácil de estabelecer autoridade. É isso aí, Karine? Exatamente, porque hoje um cliente satisfeito, ele leva a sua marca para 13 pessoas. E um cliente insatisfeito, ele fala da sua marca para 15 pessoas em média. Então, é uma proporção muito grande a propaganda boca a boca. Então, quando você tem um time que realmente entendeu o porquê daquele negócio, que ele não só vestiu a camisa, mas ele também está ali focado em defender a marca no resultado, isso é algo sensacional. Isso é bacana, isso é bacana. Vamos agora para a questão das vendas. Eu sou time vendas, viu? Aqui no Recorte Jurídico eu sempre falo que o motivo do recorte existir é vendas, mas por que vendas? Agora eu vou te explicar. A melhor venda que eu acredito que possa acontecer é: você tem um problema e eu tenho como te ajudar no problema. Então, quando você vai vender para alguém, você só tem que descobrir a melhor forma de ajudar aquela pessoa. Não tem outro segredo, não tem metodologia, não tem funil que vença isso. É o interesse sincero de ajudar aquela pessoa e na contrapartida tem uma balança aí no meio. Mas então, até vou te responder por que o recorte surgiu. O recorte surgiu para ajudar a advocacia. O recorte surgiu para movimentar o mercado da advocacia, para que eles entendam sobre empreendedorismo, venda, marketing, autoridade, mas sim, principalmente para ajudar a vida do advogado a ter maior estabilidade, a ser um apoio na estrutura empresarial desse advogado, para ser um apoio no conhecimento desse advogado. Então o recorte ele surgiu aí, nessa intuito de poder ajudar realmente o advogado a ter uma vida melhor. E aí, nesse monte, eu quero que você... Vou retribuir a pergunta. Por que surgiu a assessoria para as empresas, Karine? Por que a Karine sentiu esse fogo no coração de querer assessorar os empresários do Piauí? Então, foi uma dor que eu tive muito grande de não ter ninguém que me orientasse de uma forma correta. Então, eu perdi muito tempo, perdi muito dinheiro, perdi muitas noites de sono. Eu perdi muita vontade, às vezes, inclusive, de trabalhar com o que eu trabalhava, porque era um fardo. Imagina, você acordar todo dia preocupada porque você não sabe como vai honrar os compromissos. E não era isso que eu queria, a minha essência não era essa. A minha essência era de ser organizada, a minha essência era de pagar as contas em dias, era de ter dinheiro sobrando, de não viver ali naquele aperreio. Então, quando eu vi que isso era possível, realmente eu me apaixonei por gestão. Porque imagina você organizar uma empresa, livrar o dono daquela sobrecarga e ainda colocar mais dinheiro no bolso dele. E é exatamente isso que o meu método, que é o Empresa nos Trilhos, ele proporciona. Então, eu direciono empresários a terem negócios organizados e realmente lucrativos, porque eles passam a ter previsibilidade, eles passam a ter clareza, eles passam a ter qualidade de vida, tempo para a família, para os filhos, eles passam a, inclusive, melhorar a sua saúde. Eu tenho vários clientes que tiveram curas de alguns problemas de saúde depois que tiveram sua empresa organizada. Então, é por isso que eu me apaixonei tanto por gestão, porque eu vejo que eu sou um canal, eu sou uma ponte para realmente fazer a pessoa viver da empresa de uma forma leve. Empresa não é para ser um fardo. Empresa, ela é trabalhosa, como tudo na vida é trabalhoso. A empresa é para ser leve, a empresa é para lhe dar paz, é para você gerar emprego, para você ter lucro, para você
ter sua vida. Não é para ser uma prisão, não é para ser um fardo, não é para ser uma destruição de casamentos, não é para poder afastar pais e mães dos seus filhos. Pelo contrário, a empresa ela é uma ponte muito grande para você gerar oportunidades. Então isso é o que fez com que eu realmente vivesse nesse mundo do empreendedorismo. Vamos resumir o método, né? Que eu sei que ele deve ser extremamente grande e técnico, porque você é uma pessoa que tem um conhecimento que é profundo. Então vamos lá, me conta aí. Eu vou contratar a Karine hoje para fazer o método dentro do Record Jurídico. Como é que são os passos aí para que eu vou galgar com você? Então, nós temos 4 passos no método Empresa nos Trilhos. O primeiro passo é o diagnóstico. Eu vou ter que ouvi-lo, entender os seus objetivos. Você, inclusive, até me trouxe um ponto importante. Por exemplo, imagina que você me disse que o seu ponto principal é vendas. E aí você traz, eu quero vender mais, venda é o coração da empresa e o financeiro é o pulmão. Venda é importante, é essencial e fundamental. Mas a venda errada, ela pode quebrar um negócio. Então, eu vou fazer um diagnóstico. Eu vou entender se realmente o seu problema são as vendas, por exemplo. Depois desse diagnóstico, eu faço todo um planejamento estratégico, onde esse planejamento estratégico ele é feito com o meu olhar, com a minha visão. Dali eu apresento o que você precisa realmente. E aí a gente entra na parte da organização, que é colocar a empresa nos trilhos. Porque muitas vezes você que é dono do negócio, pensa que o problema é um, e quando eu vejo o problema é outro totalmente diferente. E apenas depois dessa organização, apenas depois de colocar a empresa nos trilhos, é que nós vamos para um 4º passo, que é crescimento contínuo. Então o método, ele é eficiente. E qual é o diferencial do método Empresa nos Trilhos, que é liderado por mim? É porque realmente hoje eu entendo a empresa de uma ponta a outra. Então se você me traz uma dor, quando eu olhar, fizer o diagnóstico, eu vou lhe mostrar exatamente a raiz do problema e o que realmente está lhe fazendo sentir dor. Porque muitas vezes não é o que o dono pensa. Ah, bacana. Bacana mesmo. Fiquei com vontade de contratar até o método aí. Me diz uma coisa, Karine, é porque eu poderia passar horas e horas com você aqui, porque eu vejo que você tem uma bagagem muito grande. Me diz uma coisa, propósito, vamos finalizar nosso podcast com isso. Qual a importância do propósito para cada empresa? O propósito é o que te faz pular da cama todos os dias. O propósito é a emoção, é aquilo que você realmente desperta nas pessoas. Então é muito bom você se conhecer. E as pessoas só vão chegar no seu propósito quando elas derem 2 passos atrás e passar por um processo de entender quem elas são. Porque quando você olha para você e você vê quem você é, para que você nasceu, qual o seu legado, isso muda tudo e faz com que você também comece a olhar para as pessoas dessa forma. Então, o propósito, ele é essencial, porque ele é aquela tua dopamina diária. É o que vai te fazer persistir nos dias difíceis, é o que vai fazer você pensar antes de falar, é o que vai fazer você olhar para as pessoas e ver que muitas vezes o que elas falaram, o que lhe magoou, não é porque elas quiseram. Então o propósito é algo fundamental. Eu digo que o propósito alinhado com o espiritual e o emocional, ele é o grande segredo do negócio. A última pergunta que eu tenho para você é agradecer por tua participação aqui no Record Jurídico. Para mim foi um presente para nós da nossa equipe, saber a importância que é a gestão e deixar para os nossos ouvintes para que possam acessar suas redes sociais depois. E para finalizar, eu queria que você me falasse o que eu não te perguntei. Então, é bom que você saiba que eu, Karine, sou uma pessoa extremamente focada em pessoas. Eu amo lidar com pessoas. Eu sou uma mulher que realmente tem uma vida que muitas vezes as pessoas pensam que foi uma vida fácil, mas eu tive muitas dificuldades na vida, sendo que eu sempre fui muito positiva e otimista. Eu sempre olhei a vida com um lado cheio do copo. Então, eu sou casada, meu marido é um grande parceiro,
um marido admirável, também contribui bastante com a sociedade. Meu marido ama o que faz, ele é delegado por paixão, delegado de polícia por paixão, então a sociedade ganha com o trabalho dele também. Sou mãe de 4 filhos, que é o Celso, de 18 anos, começou a faculdade agora, o Luca, de 16 anos, o Rafael, de 11 anos, e a Maria Eduarda, de 8. Então, assim, sou uma pessoa que também tem essa visão e essa experiência como mãe. Sou uma profissional extremamente comprometida, focada em realmente ter resultados para os meus clientes. Me considero uma pessoa que, às vezes, as pessoas acham que eu sou um pouco séria, mas eu sou uma pessoa extremamente divertida. Sou uma pessoa que, quando você realmente tem a oportunidade de me conhecer nos bastidores, você vê que eu sou uma pessoa de muito boa convivência. Então, acredito que o que você não me perguntou era sobre quem era a Karine. E aí está um pouco do resumo. E quero também agradecer ao convite por você ter lembrado de mim. Fazia muito tempo que não tínhamos contato, até porque hoje eu sou bem mais focada nessa parte da gestão empresarial. Saí um pouco do foco do jurídico, mas foi onde tudo começou, foi onde eu me encontrei, foi onde eu realmente pude viver a gestão jurídica na prática e também advogar, então também conheço muito essa parte. E fico muito feliz pelos seus projetos, desejo que você tenha muito sucesso, que você continue essa pessoa aí focada em ajudar muitos advogados e outras pessoas dos novos projetos que nós já conversamos, né, que mais na frente as pessoas vão saber. Então, conte comigo sempre. Sempre que eu puder ser uma ponte para ajudá-lo nos seus projetos, pode contar comigo. Beleza. Pessoal, para você que ficou até aqui, agradecer por ter assistido esse conteúdo maravilhoso que a gente teve hoje com a Karine. Convidar para compartilhar, curtir, hypar esse episódio. E para quem quer aprender mais sobre o conteúdo da Karine, o que é que ela tem feito no dia a dia, qual é a rede social que ela pode acessar, Karine? @Karine Barros Canabrava é o meu Instagram. Nós temos também o Karine Barros Canabrava, o canal no YouTube. Inclusive, temos aí um podcast, que é o Vem Cá Podcast. E lá fazemos várias entrevistas. O Vem Cá Podcast, eu entrevisto os meus clientes. Ele é um pouco diferente do teu modelo de negócio. Eu trago os meus clientes para serem entrevistados, para que eles tenham uma oportunidade de fala, de contar a sua história e também as experiências e aprendizados que eles tiveram comigo. E espero que você se torne meu cliente, porque eu quero muito entrevistá-lo. Que legal. Então, agradecer a participação da Karine, eu estou muito feliz, tá bom, por você ter vindo para o Recorte Jurídico. E desejo para você que está aí do outro lado que tenha o total aproveitamento desse conteúdo que eu acredito que é muito valioso, tá bom? E até o próximo episódio. Tchau, tchau.